Boa tarde a todas e a todos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco e de acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa que abraça um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia. A sessão de hoje conta com a participação da escritora moçambicana Irondina Joshua e do escritor português Nuno Camarneiro, tendo como moderadora do debate Gabriela Silva. Vamos apenas apresentar os participantes e depois deixarei a palavra à Gabriela Silva. Portanto, em relação a Irondina Joshua, ela nasceu em Maputo, em Moçambique, é membro da Associação dos Escritores Moçambicanos, autora do livro de poesia Os Ângulos da Casa, profeciado por Mia Couto, editado pela Fundação Fernando Leite Couto em 2016. Irondina Joshua tem participado em revistas, jornais, blogs, antologias, festivais, colóquios nacionais e internacionais. É co-redatora da revista portuguesa Incomunidade. Tem um projeto de divulgação de textos e conversas com autores lusófonos na plataforma Mabenga de Moçambique. É também colunista da revista galega Palavra Comum, onde escreve ensaios sobre arte de escrita. Quanto a Nuno Camarneiro, nasceu na Figueira da Foz, é investigador e professor universitário. Em 2011 publicou o seu primeiro romance, No Meu Peito Não Cabem Pássaros, romance que participou no Festival do Premier Roman de Chambéry em 2012. E este romance foi muito elogiado pela crítica e publicado também no Brasil e em França. Em França foi publicado com o título Les Hommes n'appartiennent pas au ciel, pelas edições Jean-Claude Lattès. Nuno Camarneiro publicou um texto na prestigiada Nouvelle Revue Française, na rúbrica Un mot d'ailleurs, e tem diversos contos em revistas nacionais e estrangeiras. Em 2012 venceu o Prémio Leia com o romance Debaixo de Algum Céu, já traduzido em italiano e brevemente em francês. Em 2015 publicou o livro Se Eu Fosse Chão, e Não Acordem os Pardais, ilustrado por Rosário Pinheiro, que é a sua primeira incursão pela literatura infantil-juvenil. Em 2018 publicou O Fogo Será a Tua Casa, na Dom Quixote, onde a narrativa decorre numa zona de guerra do Médio Oriente. O que Vêem as Estrelas é o seu segundo livro infantil mais recente. Muito obrigada a ambos e a todos, enfim, e peço agora à Gabriela Silva que inicie o debate com os nossos convidados. Obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada à Fundação Gulbenkian pela acolhida. Eu fico muito feliz de poder conversar com o Nuno e com a Irondina. E o projeto, quando eu fui convidada pela Gabriela Trindade, e a literatura me trouxe esses pequenos regalos, né, essas prendas, que são os amigos que eu fiz, o Nuno, da maneira 1, a Gabriela Trindade também, e espero, Irondina, que também nos tornemos próximas. E que a poesia da Irondina é muito bonita, muito bonita. E é uma alegria imensa poder conversar com vocês. E eu converso hoje como professora de literatura, que é a minha natureza. Dizem que sou poeta por aí, mas eu prefiro muitas vezes a natureza de professora de literatura, que me permite, então, tantos desdobramentos da palavra, assim como a poesia. Então, é uma alegria muito grande poder conversar com vocês, apesar desse distanciamento. Preferia que fosse ao vivo, não é? Que pudéssemos trocar abraços e estarmos próximos. E dentro dessa modalidade, desses novos tempos, não é, que nos tão Decameron, né, tão nos reunirmos para falarmos de literatura e nos afastarmos da doença, da dor, né, da morte. Eu recebo vocês hoje, então, com essa alegria de poder conversar. E eu começo com o que o público, eu conheço a obra de vocês, mas o público
que acompanha o Mapas do Confinamento, que vai acompanhar os vídeos também, os nossos encontros. Eu gostava de ouvir um pouco sobre a história, a trajetória literária de vocês, não é? O começo de tudo, as obras, a perspectiva de vocês sobre a própria trajetória literária. Então, eu convido, então, vou começar, Nuno, com a Irondina. Olá, é um prazer muito grande estar aqui para falar de literatura, porque falar de literatura é, sem dúvida, falar de vivências, de experiências, falar de vida, porque é impossível se falar de literatura sem se tocar na essência do ser humano, ainda que de forma superficial. Até porque para mim não existe nada superficial. Então, acho muito interessante poder tocar essas experiências com a Gabriela. Então, podemos continuar. Irondina, eu gostava de saber... Posso avançar? Por favor. Eu estava a dizer que é um prazer muito grande estar aqui a conversar sobre literatura com a Gabriela e mim, porque para mim literatura é o mesmo que estar a falar de vida, porque é impossível falar de literatura sem tocar a essência do homem, e que a essência do homem, se calhar, seja também aquilo que está à superfície. Que o que é superficial é, quando olhado de um certo ponto de vista, também é essencial, e a literatura toca estes aspectos, por isso que eu acho muito interessante. E só para complementar, Irondina, eu gostava muito de saber o início do teu percurso como poeta. Não estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito baixo. Está muito baixo, não consigo perceber. Me ouve bem agora? Não. Sim. Eu gostava de saber como iniciou o teu percurso como poeta. Eu acho que a minha história não é diferente da história das outras pessoas que escrevem. Eu entrei no mundo dos livros porque o meu pai gosta muito de ler. E ele sempre deixou os livros disponíveis. E eu tenho um irmão mais velho, que ele é que começou com a coisa das leituras. Éramos mais novos. Então ele disse que tinha lido um livro fantástico, do Ivan Turgenev. E ele começou a contar a história, eu achei muito interessante, mas ele disse que não podia terminar e que eu tinha que ir lá ver. E ele mostrou o livro, uma coisa muito linda, uma bíblia muito extensa. Então eu naquela altura dizia que não podia ler o livro. A história era tão interessante que eu fui lá ver o final de as 3 novelas que estavam no livro. E comecei assim a ganhar gosto pela leitura. E comecei a ler outras coisas. Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. Foi assim. E também fiquei muito curiosa. Eu sempre gostei de ler livros de filosofia, não sei porquê. Muito antes de ter como disciplina na escola, eu já gostava. Eu achava muito fascinante ler as coisas que me eram, entre aspas, proibidas, porque a minha mãe dizia sempre que tinham livros que nós não podíamos tocar, porque não eram da nossa idade, e mesmo assim nós íamos com muita curiosidade a ver os livros. Eu não sei porquê, quando dizem da coisa proibida, nós queríamos ir lá. E eu acho que a minha leitura também aconteceu por causa dessa curiosidade e proibição, entre aspas. Mas é verdade que quanto mais eu fui crescendo
eu comecei a manter mais conversas com o meu pai, principalmente, que gosta muito de ler, já desses livros mais elaborados e de poesia também. Mas é uma coisa muito interessante que aconteceu. Quando eu encontrei jovens, eu já tinha 18 anos, 19, quando eu comecei a frequentar a Associação dos Escritores Moçambicanos, conheci jovens que me disseram que gostavam muito do surrealismo. E eu já tinha visto isso na escola, mas não de uma forma aprofundada. Então eu comecei a ficar fascinada, porque em casa eu tinha leituras, tinha livros, mas não dessa escola. Então eu comecei já a pesquisar mais sobre o que era isso, em termos de ler mais autores sobre, e também de exercitar esse tipo de escrita. E a partir disso também conheci o simbolismo, que eu acho fantástico, por causa da forma como usa a linguagem, porque até então eu já via os textos, mas não elaborados daquela forma, não ditos naquele espírito com aquela linguagem. E eu fiquei apaixonada até hoje. Leio outras coisas, claro, mas eu tenho não escondo essa minha paixão pelo surrealismo e pelo simbolismo, por causa da forma como trabalho a linguagem e, principalmente, a forma de olhar. Porque o que mais me fascina na literatura é como as coisas já estão lá, como eu estava a dizer no início, tudo está à superfície, mas a forma como nós levamos os olhos para ver. Eu penso que essas duas escolas conseguem fazer isso. Eu sei que há pessoas que dizem que nós não temos que escrever olhando para as escolas e para isso. Mas é porque quando nós escrevemos de uma ou de outra forma, já estamos enquadrados na algumas outras coisas. Eu não estudei literatura de uma forma, como que eu dizer, na faculdade eu estudei literatura. Eu fiz outro curso muito diferente de literatura, mas eu sempre fui curiosa fiz estudos, como é que eu dizer? Estudos não superiores, estudos pessoais, para perceber aquilo que eu estava a fazer, para perceber o que eu tenho que fazer também, porque eu acho muito importante não só fazer as coisas de uma forma séria, e também ter a capacidade, para ganhar a capacidade de criticar algo, eu tinha que não só ler livros, mas também ler professores que escreveram grandes temas acerca. E também foi aí onde eu conheci o Esmond Town, Alan Bloom e outros que ensinam de uma forma crítica à literatura. Então, a literatura é, para mim, fantástica, porque eu posso ler, posso escrever e também posso ganhar esse sentido de olhar para o texto de uma forma técnica. Não ser tecnicista, não de um modo religioso, mas entender a técnica. Eu acho isso fantástico, eu gosto disso. Eu também, Erundina. Eu adoro a perspectiva teórica da literatura, né? A história da literatura, para mim é fascinante, essa possibilidade de a gente conhecer os meios, não é? A construção do texto, a história do texto, e foi assim que eu cheguei até o Nuno Camarneiro, estudando História da Literatura Portuguesa. Nuno, por favor. Olá, boa tarde Gabriela, olá Irondina, gostei muito de ouvir a tua perspectiva. Sim, eu acho que a literatura começa a acontecer cedo, não é? Normalmente é na infância que nós começamos a descobrir a literatura, e é aí que estabelecemos ou não
uma ligação com esta forma de expressão, de pensamento, de tanta coisa. E comigo também foi assim, não é? Logo que comecei a ler, fui-me tornando voraz, fui lendo muita coisa. A minha mãe era professora primária, portanto havia também muitos livros em casa, livros para todas as idades, e sempre quis também ler os livros que não eram para a minha idade. Eu acho que isso é fundamental, haver essa curiosidade, essa pequena transgressão de pegarmos naquilo que supostamente não era para nós. Acho que as transgressões são importantes e que também nos marcam muito nesses primeiros anos. São uma mostra de curiosidade. E normalmente os leitores e os escritores, mas também os cientistas e os artistas tendem a ser curiosos. Eu acho que a curiosidade é muitas vezes a marca que nos leva a experimentar tudo isto. Primeiro a ler, não é? É preciso ler muito antes de pensarmos em escrever, e às tantas, de tanto ler, quase que somos empurrados para a escrita. É algo que surge, não é? Da mesma forma, se calhar, que uma criança que ao ver os amigos jogar futebol também lhe apetece dar uns toques na bola. Portanto, é um bocadinho a mesma coisa. Depois há quem escreva para si, há quem escreva coisas mais de alcance mais restrito, e há depois quem comete esta loucura que é de querer escrever em público, não é? Que é um exercício arriscado, mas no fundo, como todos somos devedores de quem no passado se arriscou a fazer isto, não é? Escrever em jornais, em livros, etc. Em algum momento resolvemos experimentar e assim foi. Eu comecei a escrever já tarde, quer dizer, escrever assim mais a sério já por volta perto dos 30, e só publiquei aos 33, se não estou em erro. Enfim, foi quando esse ímpeto foi mais forte. Depois há sempre elementos biográficos que levam às coisas. Eu comecei a escrever quando saí de Portugal e fui trabalhar para a Suíça. Depois estive a estudar 4 anos em Itália, e também essa distância, por algum motivo, me convidou à escrita, talvez por ser uma forma de poder comunicar com quem estava longe, de poder comunicar com quem não está lá, não é? A literatura tem um pouco isso, que é uma forma de nós comunicarmos estando isolados. Há outras formas que implicam o contacto com outras pessoas, outras formas artísticas. A literatura é uma ferramenta de comunicação muitíssimo eficaz, mas permite isso, permite nós estarmos a comunicar com os nossos possíveis, com os nossos futuros leitores, estando isolados, estando sozinhos. Inclusive é comunicar com o futuro, não é? Com quem venha daqui a 10, 20 ou 100 ou 200 anos. E essa é uma perspectiva sedutora. O Fernando Pessoa dizia uma coisa engraçada, que era, isto no livro do Desassossego, dizia ele: escrever pelo prazer da glória futura. Ele dizia, só a glória que é futura, porque o prazer sinto-o agora, não é? E é isso, quer dizer, nós não sabemos se vamos ser muito lidos ou pouco, quem é que nos vai ler, se os livros vão persistir ou vão cair no esquecimento, mas isso não interessa nada, quer dizer, queremos todos escrever para que nos leiam, para que nos continuem a ler, e esse ímpeto, essa vontade, essa felicidade de o fazer sobrepõe-se a tudo. Sobrepõe-se às dificuldades, porque há muitas, não é? Escrever é difícil. Escrever não é fácil, implica sempre, por mais que gostemos de fazer, implica sempre esforço, implica às vezes ir contra a vontade. Há dias em que não nos apetece e temos que escrever à mesma, porque quando nos tornamos escritores mais a sério é um pouco isso, não é?
nem um dia sem uma linha, como diziam os latinos. Mas sim, há momentos muito gratificantes. Há textos que escrevemos que nos enchem de satisfação e de algum orgulho. Gostamos às vezes também de saber que algum leitor foi tocado por algo que nós escrevemos, que se reconheceu, ou que se sentiu acompanhado, ou que se sentiu compreendido, ou simplesmente que sentiu prazer nessas palavras que escrevemos. E isto é o mais que se pode almejar enquanto criador, não é? Tocar uma ou mais pessoas que tenham, cujas vidas tenham ficado um pouco mais ricas por causa do nosso esforço e do nosso trabalho. Eu gosto de pensar que a literatura nos proporciona uma interação. A Erundina trouxe a ideia do superficial, que não é superficial. Na verdade, não é. Hoje, pela manhã, aqui no Brasil, eu estava a conversar com estudantes do que a gente chama de ensino médio, aqui, sobre os clássicos da literatura. Né? E o Ítalo Calvino nos diz que um clássico é aquele livro que nunca encerra o que tem a dizer. Então, não é, nós podemos ler a Ilíada, a Odisseia, não é, que ainda ali existem sentimentos, existem questões que não são ainda muito peculiares, muito singulares. E ao pensar sobre essa ideia dos clássicos, não é? Eu trouxe antes o nome do Decameron, do Boccaccio, não é? Que é essa relação, então, de um grupo de pessoas que tem que sobreviver à peste e que se isola nas montanhas e que vai contar histórias para passar o tempo. E aí vem, né, a grande premissa da literatura que está lá, o Todorov nos diz, não é? A beleza nos salvará. Né? E a beleza não é no conceito de bonito, não é, ou de feio, né? Mas sim a beleza no sentido de estético, não é? Do belo mesmo como arte. E eu penso que realmente, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, de isolamento, de medo, de angústia, de um futuro improvável, né, sem uma explicação ou a nossa expectativa com tudo isso, a literatura tem um papel, a arte, né, mas nomeadamente, especificamente, a literatura tem um papel muito importante, até pela própria ideia dessa relação que nós temos com a obra, não é? De ser algo singular, né? No sentido de particular a nossa relação com um livro, né? Mesmo a leitura, de abrir o livro, como diz o Borges, né? Desse convite. E eu me lembro também As Mil e Uma Noites também, não é? A Sherazade tem que emendar uma história na outra para sobreviver. Então, pensando, meus caros, nessa ideia da literatura como sobrevivência nesses tempos, eu pergunto a vocês como que vocês percebem, como é que está a relação de vocês com a escrita de vocês, mas também com a literatura como leitores nesse momento. O que vocês estão lendo, absorvendo da literatura e produzindo também de literatura nesse momento? Erundina, tu queres começar ou... Acho que eu vou inverter agora. Eu vou começar com o Nuno, que depois... Antes eu comecei com a Erundina, então agora eu vou começar com o Nuno. Bem, sim, é interessante essa ideia, de facto, tanto do Decameron, do Boccaccio, como das Mil e Uma Noites, a ideia de contar histórias para sobreviver, de algum modo, não é? Para sobreviver à peste, ou para que não lhe cortem a cabeça, no caso da Sherazade, encantar sempre. Não é Sheikh, não me recordo qual do título exato,
Mas eu creio que, num caso e noutro, há um aspecto metafórico, mas que é muito real, é que nós, enquanto seres humanos, seres conscientes, seres pensantes, seres ansiosos, não nos chega viver num acumular de um dia a seguir ao outro dia. Isso não é suficiente. Nós precisamos de ter uma história, de pensar que um dia vai acontecer isto, um dia vai melhorar, um dia vou conhecer alguém, um dia, etc. E isso já é história. Isso já é uma narrativa, não é? Eu venho daqui e irei para outro sítio. Portanto, ser humano é ter uma história associada. Uma história que nós ainda só conhecemos o que está para trás, não sabemos o que vai para a frente, mas estamos constantemente a projetar e a imaginar e a confrontar a nossa história com a história de outros. Portanto, somos seres narrativos, por natureza. E, portanto, a narrativa orienta-nos os dias. E se ficarmos sem narrativa, que é tipicamente nesses casos em que alguém está preso, está recluso, em que o seu futuro lhe está vedado de algum modo, está demasiado interrogado, corremos o risco de ficar sem narrativa, não é? Dela nos ser roubada. E então, esse esforço de inventar as histórias é uma forma de resistência mental, de resistência existencial. Não deixe que me roubem as narrativas. Eu vou criá-las. De resto, nós, antes da conversa começar, falámos um pouco no meu último romance, O Fogo Será a Tua Casa, é exatamente isso. Portanto, é um grupo de homens e mulheres que estão reclusos, portanto, que estão reféns de um grupo extremista, e eles também sentem isso, não é? Estão ali, não sabem o dia da manhã, há até uma ameaça muito concreta de que poderão ser mortos, e a forma de resistir a isso, de resistir a fazer esse atentado à sua narrativa pessoal, é criarem narrativas, é todos os dias contarem histórias uns aos outros para poderem sobreviver. Neste momento, nesta circunstância, sim, os livros foram muito úteis. Eu creio que a literatura e a grande literatura faz-nos sempre perceber que os nossos medos, as nossas angústias, as nossas condições não são só nossas, não é? São globais, são partilhadas, e isso dá-nos algum conforto, da mesma forma que quando nos morre alguém, nós retiramos conforto da partilha com outras pessoas a quem aconteceu o mesmo, ou de narrativas de livros ou de outras obras de arte que tratam o mesmo tema, não é? O facto de não sermos os primeiros, nem sermos os últimos a quem isto aconteceu, dá-nos algum conforto porque somos uma espécie social, porque temos esta ideia de humanidade partilhada, não é? Um ser humano que ficar sozinho deixa de ser humano, passa a ser outra coisa qualquer, mas ser humano é ser com os outros seres humanos. E a literatura é uma forma de estarmos constantemente a aferir isso e a confirmar isso. Não sou só eu que tenho medo, não sou só eu que tenho desejo, não sou só eu que vou morrer, os outros também, não é? E em momentos críticos antes desta coisa, estive aqui a tirar umas notas, eu creio que uma das particularidades desta pandemia, aliás, o próprio nome indica, é que é talvez, pelo menos na nossa geração, a única experiência verdadeiramente global por que nós passamos, em que em todo o mundo toda a gente passou mais ou menos pelo mesmo. Claro, as experiências depois são... Mas, ou seja, todos tivemos algo que ficar em casa, todos tivemos medo, todos tivemos que nos afastar, todos tivemos que usar máscara, todos tivemos alguém próximo que esteve doente, por aí fora, não é? Então, talvez não tenha acontecido, seja em países mais ricos e mais pobres, em todos os continentes, todo tipo de regimes políticos, etc., foi uma experiência verdadeiramente global. Talvez tenha sido talvez a Segunda Guerra, e mesmo assim a Segunda Guerra não atingiu todos os países do mesmo modo, talvez tenha sido a primeira, se calhar, lá está, desde a gripe espanhola, que não havia uma experiência tão global, porque toda a gente passasse. E isso vai deixar marcas. Nós ainda não sabemos bem quais serão, porque é muito cedo, ainda estamos no meio da experiência, mas certamente que isto vai marcar quem passou por isto e vai trazer as suas consequências.
Por outro lado, eu acho que, em termos da criação literária, este evento, esta pandemia, teve um efeito dúbio. Ou seja, por um lado, acho que aconteceu com muita gente que aquilo que tínhamos em mãos, aquilo que estávamos a escrever, de repente deixou de fazer sentido. Porque, face ao que está a acontecer, pouca coisa poderia manter-se importante, válida, não sei. Parece que tudo ficou relativizado, tudo ficou, perdeu dimensão e importância. E, por outro lado, também ainda é cedo para termos já algo que queremos dizer sobre isto. Já começaram a aparecer alguns livros, alguns mais em registro diarístico, ou que se calhar outras narrativas que se adaptaram a isto, mas se calhar ainda vai demorar um pouco até para serem os livros mais interessantes e mais reflexivos e que tenham assimilado mais esta experiência. Normalmente a literatura precisa de tempo, não é? E nós vamos precisar de fazer um certo luto de tudo isto, de ver isto já com alguma distância que neste momento ainda não conseguimos, porque nem sequer sabemos se isto está a pontos de terminar ou quando é que vai terminar. Também é diferente de um país para o outro, não é? Então ficamos aqui apanhados no meio, nem faz muito sentido terminar o que estava para trás, nem sabemos ainda muito bem o que devemos escrever agora. Pronto, eu lancei um livro infantil, isso sim, se foi possível, fugir para o imaginário infantil e brincar com uma mente de criança, consegui, e até esta circunstância talvez me tenha ajudado a fazer isso. Em termos de narrativa, de romance, tenho alguns começos possíveis, mas ainda não sei o que é de fazer com isto, porque ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Vou esperar. Irondina. Irondina? Sim. Gostava de te ouvir. Eu penso que o escritor está sempre dentro do processo criativo, sempre, mesmo quando ele não está de fato a escrever. Porque quando o escritor não está a escrever, ele vê filmes, ele, apesar de estarmos na pandemia, comunica com outras pessoas a partir das redes ou de outras formas que não sejam físicas. Então, eu acho que a escrita é um ato solitário por natureza, mas não é um ato confinado. Nós sempre precisamos das outras pessoas para poder socializar. É quando socializamos que o processo criativo surge. Eu lembro que uma vez estava a conversar com um colega, um amigo, e ele perguntou: tu serias capaz de deixar o que fazes, de trabalhar, e só viver a escrever? Eu não sei se eu ia conseguir escrever, porque eu preciso interagir quando eu vou trabalhar, quando eu me preocupo com o meu trabalho, quando eu saio para fazer isto, eu me deparo com situações adversas no trabalho e na socialização com aquelas pessoas. E é isso que faz com que eu fique, entre aspas, inspirada ou energizada para poder escrever. E eu imagino se eu não tivesse esse combustível, como é que seria para mim. Por enquanto, eu acho isso. Eu acho que seria muito complicado, ou é impossível estar dentro do processo criativo estando isolado dos outros. Nós estamos sempre a dizer que a pandemia nos pôs muitos muros. É verdade, nós já não encontramos as pessoas pessoalmente, mas nós fazemos isso que estamos a fazer agora. E isso ajuda um pouco a dar combustível ao processo criativo. E eu agora comecei um trabalho, uma coisa que eu nunca tinha feito antes,
estou a escrever um romance. Mas já no ano passado iniciei um livro que vai ser publicado daqui a nada, e ele é prosa, são contos. E eu dizia sempre que eu nunca ia me meter nisto porque eu não consigo contar histórias. E aquele momento da pandemia, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Eu vi algumas pessoas a dizer, algumas pessoas que infelizmente faleceram. E fiquei realmente muito mal. Fui fazendo esse exercício, fui escrevendo. Não sei como é que aquilo aconteceu, e eu comecei a escrever, comecei a contar a coisa. E achei muito interessante. E agora, comecei esse novo trabalho. E lembro também que no ano passado, algumas pessoas perguntaram se eu era capaz de escrever coisas sobre a pandemia. E eu dizia que não, que eu tinha que deixar aquilo para os filmes americanos. Que aquilo era tão pesado e triste, porque eu sentia assim, pesado e triste, que era uma coisa que nem se devia brincar em forma de piada. E eu dizia que não. E de repente, não sei como é que aconteceu, eu vim a escrever um poema que está no mapa de confinamento. Chama-se Pleura. É um poema que eu vou fazer, que eu faço uma introspeção sobre a pandemia, sobre o ser humano e sobre o que eu sinto relativamente a isso. E agora, o meu protagonista, nesse romance que estou a escrever, tem muito a ver com isto, com alguém que se sente muito sozinho, com alguém que está assim como eu, que estava com muito medo. E então eu acho que aquilo que nós vivemos acaba por afetar aquilo que nós vamos escrever. E eu também acho que é mentira dizer que a pandemia criou blocos totalmente fechados para a socialização. Eu acho que isso é muito bom. Porque eu não fiquei doente, eu não morri, mas eu senti tanta angústia, tanta dor. Todos os dias na TV a ver que as pessoas morreram, algumas que eu conheço, outras não conheço, mas aquilo me afetou de uma tal forma que entrou na minha esfera e me energizou de uma forma que eu pudesse escrever algumas coisas. Coisas que eu não pensava que estivessem ligadas à pandemia, mas eu depois contei que estavam. Os meus personagens estão muito, muito ligados ao medo, à morte e à solidão. A discutir isso, não de uma forma muito, como eu do senso comum, mas eles vão discutir isso, mas eu antes nunca tinha feito uma coisa assim. E eu quando parei para reparar, e eu percebi que foi uma influência externa do medo que eu talvez estava a sentir. O Nuno trouxe uma ideia sobre a ideia da experiência plural, não é? Acho que realmente é a primeira vez que nós temos algo muito semelhante que todos nós estamos vivendo, né? A Irundina em Moçambique, o Nuno em Portugal, eu no Brasil, os outros participantes, não é, do Mapas do Confinamento, e esse nome cai também, não é, a essa ideia de que estamos, não é, distantes, mas ao mesmo tempo estamos muito próximos, dessa experiência plural e ao mesmo tempo singular. É só um comentário sobre esse imaginário, né, desse momento de confinamento, que a Irundina trouxe no começo, quando falaste do teu percurso, trouxeste a ideia do surrealismo, né? E quando o Nuno trouxe da experiência plural, eu juntei as duas ideias e me lembrei que, por esses tempos, um amigo me comentou que as pessoas, durante o confinamento,
essa ideia, por causa da doença e toda essa dor, esse medo que estamos vivendo, dos sonhos. As pessoas têm tido sonhos muito estranhos, né? Com realidades paralelas, imagens surreais, mesmo assim, quase dadaístas, não é? De algo sem sentido. E a partir dessa ideia desse sem sentido, não é? Quanto a esse imaginário, eu pergunto para vocês também, pela experiência plural, né, como é que vocês pensam a participação de vocês, o convite para o Mapas do Confinamento? Porque quando eu fui convidada pela Gabriela Trindade, eu pensei, como é que eu poderia, né, falar sobre isso? E eu estou construindo um tríptico, né, são 3 poemas. Estou cometendo um poema, como dizem as pessoas. Estou cometendo 3 poemas. Então, como é que vocês pensam esse imaginário de vocês, a experiência de vocês em espaços diferentes, mas a experiência plural, como disse o Nuno, não é? Estamos todos vivendo esse medo, essa dor, essa expectativa. E como é que vocês pensam, quais são as ideias de vocês sobre o que vocês vão produzir para o Mapas do Confinamento? Erundina, agora é contigo. Erundina? Eu não estou a ouvir muito bem. Eu vou repetir, então. Me ouve bem agora? Estou falando bem alto. Consegue me ouvir, Erundina? Sim, sim. Eu perguntei como é que como é que tu pensas na tua participação no Mapas do Confinamento? O que tu pretendes escrever? Como é que está organizando o teu imaginário em relação ao que tu pretendes produzir para o Mapas do Confinamento? Não percebi muito bem a última parte. O que tu pensas em produzir, né? O que tu vais escrever para o Mapas do Confinamento a partir... O que eu penso em introduzir, não percebi bem. Eu vou digitar a pergunta aqui no bate-papo. Coloquei no bate-papo, digitei a pergunta que eu tinha feito para ti ali. Sim. Eu penso que escrever para um Mapas de Confinamento. Eu penso que escrever para um Mapas de Confinamento foi uma experiência muito interessante. Daquilo, como eu já tinha falado, de um tema que eu sempre disse que era para filhos americanos. E foi muito bom, porque foi um exercício muito introspectivo. A primeira ideia que me surgiu foi... eu, antes de escrever o texto, já tinha a palavra
Leura, que foi o texto que eu escrevi. Então, e eu sabia que as pessoas haviam de ficar muito curiosas em saber o que é Leura. É uma palavra é um termo técnico da medicina, Leura. Que é aquela parte do pulmão, é aquela parte que cobre o pulmão. E os médicos dizem que quem tem Covid tem aquela parte cheia de água. E eu acho a palavra muito bonita e achei que a palavra diz tudo que tem a ver com essa doença. A água cheia na pleura impossibilita a respiração e causa outros problemas, que é isso que é a descrição médica do que é também Covid. Partida. Eu não costumo partir do título, mas desta vez fiz isso. Tá? Estou a falar do meu processo criativo. E depois disso eu disse, ok, e o que é que isto tem a ver? Se eu neste texto trazer tristeza, por eu já não poder sair cientificada, se eu neste texto levar também a ideia de máscara, também não dava. Se eu levasse uma ideia de não poder falar com pessoas, também não, porque todo mundo está a falar de máscara, não poder falar com pessoas, ficar confinado, não. Mas eu posso pensar nesse tema de uma outra forma. Eu posso tentar pensar na raiz daquilo que trouxe isto. Então eu comecei a fazer uma introspecção, comecei a fazer uma viagem, comecei a imaginar. Eu gosto muito de roubar, entre aspas, de características da poesia, da prosa. E eu lá levo vozes diferentes a falar. Às vezes parece que estou a contar e às vezes parece mesmo que estou na poesia, mas sempre com a linguagem poética, mas que outros estão a contar. Fiz essa brincadeira e depois fiz também. Inventei uma coisa que o ser humano está a procurar. Se calhar fosse essa coisa que está na origem. Essa é uma brincadeira. Está na origem da Covid. Que não, eu só queria fazer uma simbologia. E é um órgão que eu não sei qual é esse órgão. E esse órgão vai procurar a partir da mulher. Vai para o homem, vai para a criança. Começam-se a fazer estes diálogos em 5 poemas, que na verdade é um poema. O poema deve ser lido desde o início até, e depois tem essa comunicação. Os poemas se comunicam, que é na verdade um poema. Mas o que eu mais gostei, o que mais me deu prazer nesse texto foi fazer essa comunicação, ou esse roubar aquelas características da prosa pela poesia, aquelas vozes que vão sendo trocadas, que acontecem geralmente quando estamos viajando. E eu fiz lá. Foi isso. Eu gosto muito desta parte. Sei que não devia dizer isto, mas ele me deu muito prazer em escrever e gostei muito de participar. Se calhar eu não tivesse escrito o texto se não me tivessem convidado. Criaram essa coisa em mim para que o texto surgisse. Essa ideia para que o texto surgisse. Nuno. Sim, eu ainda não sei sobre o que eu vou escrever. Tenho algumas ideias. Eu acho que o grande desafio, e a Irondina já falou um bocadinho disso, é não dizer o óbvio, não dizer o que todos vão dizer, encontrar algo que seja único. Pois, eu acho que o que isto nos traz, eu há pouco dizia que de facto é uma experiência global, não é? Mas depois o interessante é que essa experiência global é vivida de forma diferente por todas as pessoas, não é? Eu assisti a pessoas que de repente ficaram com problemas psicológicos, outras que estavam contentíssimas porque finalmente podiam estar em casa tranquilas. Há de tudo, não há...
vamos cá ver, há o aspecto de ter pessoas próximas ou do próprio ficar doente, essas aí eu creio que são mais semelhantes. Nós, quando estamos gravemente doentes ou temos alguém gravemente afetado próximo, reagimos todos mais ou menos da mesma maneira, não é? Aí não há grandes diferenças. Mas, portanto, na condição de estar isolado, de ter de trabalhar em casa, de não poder ter contactos com outros, de não ter as rotinas de sempre, aí reagimos todos de forma muito diferente, não é? Eu, por exemplo, algo muito, muito curioso que eu observei foi que os meus alunos, quando começámos a ter aulas online, houve um tempo de novidade que até acharam interessante. Passado 2 semanas já estavam fartos de ter aulas online. Depois, quando voltámos ao presencial, muitos preferiam ficar em casa a ter aulas porque era uma chatice ir à universidade. Há aqui uma coisa engraçada que é, nós nunca estamos muito contentes, não é? Isso também são coisas, enfim, que interessante. Agora o que acontece é que muitos nem querem estar em casa, nem querem estar na aula, que é uma coisa também que não se percebe, mas se percebe ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, parece que queríamos sempre que o nosso corpo estivesse noutro sítio, ou a cabeça noutro sítio, ou não conseguimos que estejam os dois no mesmo sítio. Se calhar é isso. Não conseguimos já, ou estamos a ter dificuldade em ter o corpo e a atenção e a cabeça no mesmo local. Estão a divergir, não estão encontrados. Pronto. Isso é uma das coisas que eu acho que é interessante. Acho que há muito, e já começaram a surgir algumas coisas na forma como as relações acomodaram este período. Acho que foi um grande teste a todo o tipo de relações amorosas, relações familiares, relações também com colegas, etc. Pôs muito à prova, em alguns casos terá fortalecido, imagino, e noutros poderá ter sido um enorme teste que não passou, que todas as tensões, tudo o que estava enterrado veio à superfície, não é? Isto de repente, como se fosse quando as águas baixam de repente e vemos o que estava ali meio semi-enterrado e que fica tudo visível. E, portanto, aí há imensa matéria para trabalho, não é? Esta exceção pôs na realidade e vai pôr também na ficção como mecanismo. É uma forma de pôr as coisas a nu, de mostrar, não é? Há relações que se aguentavam com ficções que não se puderam manter durante este período. Mas todas as relações são feitas de ficções, mas os períodos de trabalho, de estar com os outros, de ir pescar, de não sei o quê, as coisas, mas quando de repente tudo isso desaparece, há uma série de construções que ficam erudidas. E que, claro, vão ter reflexos nos relacionamentos. E esse é outro aspecto que eu acho que é matéria muito interessante para trabalhar, não é? E depois ainda há outras coisas. Agora, por causa de uma pessoa próxima a quem lhe morreu um ex-marido, estava a pensar também nas outras mortes, nas mortes que de repente não são faladas, porque não são de Covid, são de outras coisas, são de outras doenças, são de acidentes vários, e que de repente parece que não têm um lugar, porque tudo é Covid, não é? E o que não é Covid parece que deixou de existir. E isso também cria uma espécie de invisibilidade do sofrimento, dos outros sofrimentos, não é? Porque o Covid é só mais um, nós temos tantos sofrimentos nas nossas vidas, e isso também me pareceu, é quase uma forma de falar disto falando de outra coisa, que se calhar é muitas vezes a forma mais interessante que a literatura tem de pegar nas coisas, não é? Falar do que está à volta, desenhando o contorno de uma silhueta, pronto. Portanto, como vês, tenho aqui muitos apontamentos, muitas ideias que podem ser, e se calhar não vai ser nenhuma destas, ou vai ser um cruzamento de várias, ainda não sei, mas no fundo é um exercício interessante, que é como falar daquilo que todos vão falar, mas de uma forma diferente e que se calhar até nem é exatamente sobre isso. É esse o desafio.
Nuno, aproveitando o que disseste sobre o Covid não é a nossa única dor, né? Não é a nossa única preocupação. Eu quero trazer 2 autores, né? Um português, né? E um africano, que falam sobre as dores da humanidade e que percebem as dores da humanidade, né? E que são anteriores à geração de vocês, não é? Um é o Mia Couto e outro é o Saramago, né? O Saramago nos diz, não é, sobre o ciclo alegórico das obras saramaguianas, não é? Nos falam, então, da dor, não é? Do homem que se massifica, não é? Que se torna, então, que não percebe o outro. E o ensaio sobre a cegueira, que tem sido a obra saramaguiana, né, se consagrou mais ainda nesse período, né, porque o egoísmo também se manifestou de uma maneira muito evidente nesse período agora que estamos vivendo. E, por outro lado, só para dizer que há pouco estávamos a falar da ideia da experiência global, é precisamente por isso o ensaio sobre a cegueira é um livro que ensaia essa ideia da experiência global. Isso. Que apesar de tudo não é muito comum na literatura. Exato. E isso tem sido em 2018, eu comecei a dar palestras sobre o ensaio sobre a cegueira por causa da nossa questão política aqui no Brasil, não é? Que é uma cegueira, né? De boa parte da população. E isso foi se diluindo, não é? E se expandindo. E o Saramago hoje tem uma proporção muito grande com o ensaio sobre a cegueira. Aqui no Brasil, principalmente, a gente fala muito desse livro e associa muito essa cegueira, né? E também eu tenho lido muito Mia Couto, Irandina, e Terra Sonâmbula, não é? Fala de um determinado momento da história africana, não é? Mas fala de um mundo destruído, não é? Fala de um pós-guerra, fala de um cenário apocalíptico também, não é? Em muitos momentos, não é? Então, esses 2 imaginários, não é? Que são diferentes, mas se complementam, que falam de dor, falam de morte, um fala da guerra, o outro fala de uma doença, né, que se espalha, né, como essa que nós estamos vivendo. Então, a literatura ela é esse espelho, né, de diferentes maneiras. Então, eu trouxe essas 2 imagens, né, porque para mim elas se complementam. Então, eu gostava de ouvi-los sobre como vocês percebem. O Nuno já começou ali falando do Saramago, não é? Dessa premissa do Saramago, mas eu gostava de ouvi-los sobre esse imaginário, né? Tanto o saramaguiano quanto o do Mia Couto, sobre esse possível apocalipse, porque é isso que nós vivemos, não é? Um apocalipse inacabado, que não se a nossa, usando uma metáfora, uma alegoria, a nossa besta já está voando pelos ares, não é? Falta que ela não nos atinja, né? Eu espero. Então, eu gostava de ouvi-los sobre isso. Posso iniciar? Por favor, Emandir. Eu acho que para que haja escrita é preciso que hajam ruínas, é preciso que haja o apocalíptico. Não que eu deseje o mal na humanidade ou para alguém, não é isto que eu estou a dizer.
é que essas ruínas, esses vazios, fazem parte do ser humano. Agora nós temos a Covid. Antes tínhamos outras coisas. E mesmo agora que temos a Covid, temos, como disse o menino, outras coisas. Há pessoas que morrem de outras coisas, há pessoas que estão a sofrer com outras coisas. Que até não sejam doenças, mas estão a sofrer. Ouvimos falar de guerras, ouvimos falar de dívidas terríveis em países. Ouvimos falar de coisas terríveis que sempre aconteceram desde que eu nasci. Ouvi que o mundo está mal, desde que eu nasci. E agora, infelizmente, estou nesta Covid. E depois, aonde vir, eu penso que sempre onde vir coisas, interpretando a leitura que eu faço do mundo desde que eu estou aqui até agora, o mundo está sempre num caos. E é por isso que a literatura existe, e é por isso que nós temos olhos. E eu acho que o Saramago, no livro sobre a cegueira, se calhar, fazendo uma interpretação, eu acho que para que uma pessoa consiga ver, é preciso que ela, primeiro, tenha passado por uma cegueira. Para tu conseguires diferenciar a luz da escuridão, do bem, do mal, é preciso que tenha existido alguma coisa que te faça isso. Pelo menos comigo tem sido assim. Quando eu faço a leitura dos livros, primeiro estou numa cegueira, entro num livro, este livro, por exemplo, ainda não o conheço, logo estou cega, ainda não conheço, estou cega perante a ele, não ao autor, mas o que está aqui. E depois eu vou lendo o livro, dias e dias, volto e leio, volto, começo a ganhar luz, começo a ganhar a visão. Se eu nunca tivesse pegado neste livro, eu nunca teria tido a luz para este livro. E eu acho que a Covid, as guerras e outras coisas que sempre vão atingir a humanidade até eu morrer, são mais, mas não são tão mais assim. São naturais. Eu acho que são. Mas quando eu era mais nova, eu reclamava muito porque eu não percebia. Agora, ao longo do tempo, eu percebo que temos que ficar felizes com as coisas que vão acontecendo aos poucos, porque o mundo é mesmo isso. Mas temos que aproveitar aquilo que nos acontece, temos que aproveitar alguma coisa da Covid. Eu aproveitei escrever alguma coisa, depois aproveitar escrever um romance. Falo na minha vida como alguém que escreve, mas como outras coisas, outros relacionamentos que eu tenho com as pessoas e as coisas, vou aproveitar também de outra forma. Com isto eu quero dizer que cegueira é quando nós ainda não conhecemos a coisa, mas essa cegueira não é tão má, ela vai nos levar a luz. E que o mundo não é tão apocalíptico. É preciso que haja ruínas para que alguma coisa esteja a mudar. E é uma coisa estranha. É que o mundo é tão desastroso, infelizmente, que até o apocalíptico pode servir para alguma coisa. Eu lembro que escrevi um ensaio, já esqueci o nome daquele ensaio, porque foi tema de uma mesa que eu participei, que tinha qualquer coisa com ruínas, qualquer coisa com ruínas. Então, eu no ensaio estava a definir que a escrita ou a poesia surge a partir das ruínas. Quando tu estás em paz, quando nada está a te perturbar, até o poema não acontece. Eu não estou a dizer que os poemas não possam existir poemas felizes. Até os poemas felizes existem porque há alguma coisa que está a ser movimentada. Então eu só espero que o mundo tenha coisas boas a partir dele. Isso é muito sério. Uno. Sua vez.
Sim, estava a ouvir aqui com atenção a Irondina. Pois. Algo em que tenho pensado, e mais uma vez regressando a essa ideia do global, uma das coisas que não se entende, se calhar porque nós, embora tenhamos evoluído muito, ainda não evoluímos o suficiente enquanto espécie, é o facto de, no dia a dia, nem sempre, ou a maior parte das vezes, desvalorizarmos a dor dos que estão longe. Nós, se nos lembrarmos, quando isto começou a ser uma coisa lá na China, começaram a morrer pessoas, etc. E houve algum espanto e tal, mas era na China, pronto, era lá muito longe. Depois, de repente, passou a ser a Itália e ficamos todos muito assustados. E, de repente, chegou aos nossos países e entramos em pânico. Por um lado, é claro que faz sentido que quanto mais próximas estejam as coisas, mais nos assustemos, mas há outras coisas que se calhar não faz tanto sentido. Um outro exemplo contrário foi o que está a acontecer em Moçambique, o caso que vimos em Cabo Delgado, que já há vários anos que se falava do que estava a acontecer e das tragédias e dos massacres e tudo que estavam a ser feitos, e só quando morreram europeus é que de repente todo o mundo acordou para isto. E isto eu não consigo entender como é que nós no século XXI precisamos de que as coisas, de nos sentir assustados para nos preocuparmos com as coisas. Como é que ainda não conseguimos assimilar esta ideia de que somos todos humanos e de que as dores de uns têm forçosamente que ser as dores de outros? Não só porque pode acontecer a mim, mas porque temos que ter esse olhar, temos que ter essa preocupação, não é? E eu gostaria de pensar que esta pandemia vai mudar alguma coisa, mas não acredito, infelizmente. Acho que, enfim, não sei, talvez alguma perspectiva, por exemplo, em relação ao aquecimento global, pode ser que pelo menos os mais novos fiquem um pouco mais despertos, mas eu acho que nós não podemos começar os telejornais em Portugal ou no Brasil sobre o campeonato de futebol e depois, passado 20 minutos, vir a notícia de Cabo Delgado. Acho que não faz sentido no mundo de hoje. Ou a Palestina, ou tantas outras coisas, não é? Ou seja, é importantíssimo que o Benfica, o Flamengo ontem ganhou 2-1 e isso vai abrir o telejornal e depois, passado 20 minutos, vem o sofrimento humano de Cabo Delgado, ou da Palestina, ou dos imigrantes que morreram no Mediterrâneo, ou de tantas outras coisas, não é? É uma inversão que não faz sentido nenhum, é uma coisa que eu não consigo entender. E gostaria que nós fôssemos aprendendo um bocadinho mais a pôr as prioridades em ordem e a perceber que o mundo é todo tão próximo, não é? Nós estamos aqui a falar uns com os outros e estamos em 3 continentes diferentes, e que até o facto de repente nos percebermos que podemos estar próximos sem estar fisicamente, mas estando por outros meios, nos pudesse levar a estarmos também mais próximos da dor do outro e de entendermos a dor do outro. E acho que a literatura, e como tanto no livro do Miyakoto, como de Saramago, como de tantos outros livros, é uma forma de nós entendermos isso, que a dor do outro tem que ser a minha dor. Senão deixamos de ser humanos. E nós, quando lemos o ensaio sobre a cegueira, quando lemos os livros do Miyakoto, nós somos aquelas personagens e sentimos as suas dores, e a guerra deles foi a minha guerra, não é? E nós precisamos disso. Temos que... A literatura serve para isso, ou deveria servir para isso, e se calhar não há nada que a substitua nessa capacidade de desenvolver a empatia e o interesse e a preocupação com o outro. E eu gostava muito que nós fôssemos aprendendo um bocadinho mais. Eu sou um bocadinho cético, mas gostava que de repente, se há um atentado no Afeganistão que mata 100 pessoas, não aparecesse aos 30 minutos do telejornal, do noticiário, e fosse mesmo algo que todos pensássemos. Se fosse aqui, se fosse comigo. E acho que ainda não estamos nesse ponto. Nuno, a tua fala, a fala da Irondina, me lembrou uma fala
de uma personagem do Shakespeare, que é o Shylock, não é? Que ele diz, não é? Acaso, eu sou um judeu, não é? Mas acaso, se me cortarem, se eu me machucar, a minha dor vai ser diferente da tua? Ou o meu sangue é diferente, não é? Eu acho que esse tempo que nós... Desculpa, não pode falar, desculpa. Esse texto é maravilhoso, do Mercador de Veneza, não é? Isso, não é? Que é justamente essa ideia que nós estamos vivendo agora, não é? Essa pluralidade, acho que nunca ela esteve tão evidente. Que os problemas isolados, não é? Se tornaram, então, algo compartilhado, né? A miséria, o Equador, quando na pandemia, o ano passado, as cidades do interior do Equador que não tinham onde mais colocar os cadáveres, estavam no meio da rua, não é? A situação de miséria de muitos países da África, o Brasil, né? O Brasil tem condições miseráveis, né? E as pessoas levaram a pandemia, nós temos aqui no Brasil uma discussão muito peculiar que é a respeito da elite, não é? A nossa pseudo-elite, que levaram a pandemia num status de férias, né? Enquanto os outros estavam dependendo de uma quantidade mínima financiada pelo governo, depois de muita luta, né? Enquanto outras pessoas gastavam aquilo numa refeição e mostravam isso no Instagram. Então, essas diferenças, não é? E, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, não é? Entre a desgraça e a felicidade, não é? Desgraça de uns e felicidade de outros. Eu quero trazer duas ideias que estão dentro da literatura de vocês, tanto do Nuno quanto da Irondina, que é uma coisa que, para mim, é cosmopolita, né? Que é a ideia de céu. Vocês têm, na literatura de vocês, a ideia de céu como o voo, a liberdade, não é? Eu me lembro quando eu li a primeira obra do Nuno, Meu Peito Não Cabem Pássaros, é uma frase que está dentro do livro, não é? E que me fez estudar a literatura do Nuno e percorrer a sua obra, é justamente a liberdade está muito dentro da tua literatura, muito. Nos teus personagens, nas tuas histórias, tanto é que O Fogo Sai da Tua Casa fala de confinamento, fala de liberdade, né, uma coisa meio como eu disse, oráculo. E a Erundina tem um poema que fala de voo e que fala de paredes e que me fez pensar muito sobre isso, né? Então, é uma forma de eu tentar encerrar nossa conversa, que está tão boa. O Nuno eu já conheci, Irondina, já de longa data, mas a Irondina não conhecia. Eu gostei muito de te ouvir falar, espero que nós nos encontremos outras vezes e que eu possa ler mais da tua poesia. Então, eu chamei o voo, né, a liberdade da literatura do Nuno, e agora, se me permitem, eu vou ler esse poema da Irondina para a gente se encaminhar, então, para o nosso encerramento, né, infelizmente. Eu, por mim, ficava muito tempo conversando com vocês. Há uma sala pequena que leva ao voo. A cabeça inclina-se devagar, confronta o lado insano da parede. Na sala, os móveis desarrumados tornam-se imóveis diante dos olhos e suas veias na estante. O tempo rói o dorso do osso. Ai, que vem a ser isto? Os móveis mobilizaram suas energias para um ser tão pequeno e quase sem alma. Sim, diga-se, petitou minúsculo, tanto faz. Aqui nomes não alteram a combustão do solo, a pequena condição, fusão da química e física, ou eletrões e a gravidade. Bem se vê, a verdadeira gravidade é a porta que canta, com tons graves, a aguda substância da existência. E quem aí está para ouvi-la? Quem aí está para senti-la? Os dedos se foram, a cabeça se foi, toda a biologia se foi,
toda a ciência se foi, resta Aiknek. É isso? Li certo? Aiknek. K. Por mim, o inverso vale. Se é que a isto podemos chamar de conhecimento sistemático, pondo a coisa motora da metafísica abaixo. Oh, Erundina, que poema estupendo! Esse poema, para mim, Gabriela, como leitora, está associado ao No Meu Peito Não Cabem Pássaros. Ficou para mim muito unida essas duas ideias. Então, a partir desse voo da Erundina e desse pensar da metafísica que ela faz ali, e Nuno, da metafísica que é tão potente na tua literatura, eu peço a vocês que façam um comentário final falando dessa potência da literatura para vocês e deixando o convite, então, para que todos conheçam Mapas do Confinamento. E a Ana Martins Marques, uma poeta brasileira, fala, Erundina vai gostar muito da Ana Martins Marques. Ela fala de que ela tem um livro em que ela fala da proximidade que é possível através do mapa, que dobrando o mapa nós conseguimos nos colocar juntos, não é? Eu acho que foi isso que nós fizemos hoje. Nós dobramos o mapa, né? Nós vencemos o mapa e estivemos juntos. Então, dessa metafísica, desse voo, eu gostava de ouvi-los falar sobre isso, sobre essa ideia de liberdade e deixar o convite, então, para os leitores conhecerem os Mapas do Confinamento. Nuno, por favor. Sim, estavas a falar da ideia de céu e eu pensei como os antigos, na antiguidade, se pensava que o céu era uma espécie de uma manta que rodeava a Terra e as estrelas eram furos nessa manta. E eu acho que nós, quando perdemos essa ideia de manta, nos esquecemos às vezes que estamos todos no mesmo mundo, não é? Que o meu mundo e o teu mundo aí no Brasil e o mundo da Erundina é o mesmo. Estamos em pontos diferentes, mas estamos sob a mesma manta. E que a literatura pode ser uma forma de reconstituirmos essa manta, não é? Se nos lermos uns aos outros, se partilharmos ideias, concepções, preocupações, tudo isso, se calhar é uma forma de sentirmos que estamos sob a mesma manta e que o mundo talvez precise disso mais do que nunca. Andamos há muito tempo, cada um a puxar a manta para o seu lado, sem percebermos que não dá, porque se os pés se constipam, o corpo todo vai constipar, não é? Sim, eu acho, enfim, a literatura não é um milagre, mas é o milagre que temos mais à mão, acho eu. Eu acho que é o milagre que temos mais à mão de nos entendermos uns aos outros e podermos comunicar uns com os outros e acreditarmos ainda em algo comum. Temos de encontrar essa coisa comum, e que se calhar não pode ser outra coisa que a humanidade, não é? A humanidade, o futuro da humanidade e conseguirmos viver uns com os outros, sendo diferentes, mas sendo no fundo a mesma coisa sob a mesma manta. Embaixo de algum céu. Por exemplo. Embaixo de algum céu. Erundina, por favor, gostava de te ouvir. Sim, eu concordo com o mundo. A alma é o insituável das transfronteiras. Porque eu, quando li o russo Ivan Turgenev, quando era mais nova, senti muitas coisas que me aproximaram. O espírito humano me aproximou. Eu nunca estive na Rússia. Nunca estive na Rússia, nunca vivi aquelas histórias das princesas russas. Mas vivi coisas, ouvi coisas um pouco parecidas que estavam ali em minha influência.
da novela O Primeiro Amor, que eu acho que qualquer pessoa do mundo ia sentir ia sentir aquilo. Não era preciso que essa pessoa fosse de Moçambique, que fosse dos Estados Unidos. E se o Ivan existisse e lesse os meus poemas, havia de encontrar alguma coisa ali. Quer dizer que o ser humano é realmente a mesma coisa e ele pode se manifestar. Ele parece se manifestar de formas diferentes, até sim, um pouco diferentes, mas é a mesma coisa, porque se assim não fosse, eu não teria conhecido a Gabriela, não teria conhecido mapas, porque essas pessoas não são moçambicanas. E ali há autores de vários países, da lusofonia. E também tenho a oportunidade de conhecer pessoas que também não são da lusofonia, que escrevem, entendem o que escrevem, entender não no sentido de entender a palavra, mas entender o espírito, porque eu sou humana, há coisas que me ligam, e o que nos liga é a nossa alma. Então a literatura é fantástica por causa disso. Ela vai mostrar que realmente nós somos iguais, não? Somos os mesmos, não somos iguais, somos a mesma coisa. Então, eu acho que esse céu é essa coisa fantástica da transfronteira, de nós podermos estar sem estar, de nós podemos ser sem sermos. Assim, essa possibilidade de a Gabriela sentir, eu sinto que a Gabriela foi emocionada com o meu poema, mas a Gabriela nunca esteve em Moçambique. Eu escrevi esse texto aqui em casa e a Gabriela nunca esteve na minha casa. Se calhar nunca teve as minhas experiências como humana, mas há coisas que tocaram na Gabriela. Então, eu acho isso incrível. E também textos muito antigos, de épocas muito passadas, que eu já li. E achei aqueles textos fantásticos. Isso mostra que o ser humano, mesmo depois do tempo, ele continua, ele é o mesmo. A alma humana não muda com o tempo, com a cor e com a localização. Acho isso incrível. A literatura, a mim, pelo menos, vai mostrando isso a cada dia. É incrível. E eu convido as pessoas para lerem e acompanharem todas as atividades do mapa de confinamento, para poderem sentir isso que eu sinto. Conhecerem outras pessoas de outros lugares e perceberem que não existem lugares, não existem raças, existe uma possibilidade de nós estarmos para conhecermos. Acho isso incrível. Obrigada, Irondina, obrigada, Nuno. Eu quero agradecer imenso à Fundação Gulbenkian pela acolhida, a Gabriela Trindade e ao Nuno Garcia pelo convite que me fizeram de poder conversar convosco. Foi uma alegria muito grande, mesmo nesse tempo tão difícil, mesmo nessa dor que estamos sentindo. Conhecer a Irondina, rever o Nuno, foi muito bom para mim. E o mapa do confinamento tem me mostrado, através dos artistas convidados, não é? Dessa multiplicidade. Há muitos do Brasil, alguns são meus amigos, os de Portugal também eu conheço, os de África eu conheço poucos, mas é algo que me convida a conhecê-los mais. Eu acho que o Mapas tem isso também, é um convite, né? Um grande convite a que nós não estejamos restritos a fronteiras, não é? Mas sim que nós possamos nos permitir conhecer o outro. E a literatura é esse grande convite, né? A conhecer o outro, a conhecer mais do mundo em que nós vivemos e transitamos. Então, muito obrigada, Nuno. Muito obrigada, Irondina. Eu espero em breve poder revê-los, né? E que seja possível um gesto que eu acho tão importante, que é o abraço. Né? Hoje o meu abraço é virtual e minha gratidão a esse convite. Eu gostaria que fosse possível abraçá-los, né? E estarmos juntos.
mas fica a promessa vindoura de tempos melhores em que nós possamos estar juntos. Muito obrigada. Infelizmente o tempo passa depressa e estamos a chegar ao final desta sessão e deste debate que foi muito rico em termos de discussões e troca de experiências. Uma vez mais, obrigada aos nossos convidados de hoje, Irondina Joshua, Nuno Camarneiro, foi um prazer, Gabriela Silva, aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros, porque sem ela este evento não teria sido possível, a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância, e a Biblioteca vai tentar deste modo manter a tradição dos seus eventos através deste novo molde, já que as tecnologias digitais ocupam e ocuparão cada vez mais um espaço preponderante na difusão de eventos, e esperamos encontrá-los de novo numa próxima sessão dos Mapas do Confinamento que terá lugar no mês de junho. Obrigada por tudo.